Boa noite, igreja. Feliz sábado a todos. Que bom nós podemos estar já nas primeiras horas do sábado, né? Estamos aqui na casa do nosso Deus para adorá-lo, né? E exaltá-lo como é devido e como Deus assim o merece. Eu quero aqui, de uma forma carinhosa, agradecer a vocês, né? A direção da igreja, a Maria, por, mesmo dentro das limitações, ter promovido esses 4 dias, né? Para estar aqui fazendo o Caleb. Não vamos falar um mini Caleb, não, né? Porque tem outras igrejas também que estão fazendo uma semana. A gente está aí na correria desde já 15 dias, na correria com os Calebs, né? Mas é uma bênção, irmão. Não desanime, não, tá bom? Nós tivemos ali no centro uma feira de saúde, a feira comunitária, 15 dias atrás, foi bem, onde podemos estar atendendo muitas pessoas, né? Tivemos lá no Barra Seca, no sábado passado, ali com eles ali. E amanhã, domingo, estaremos novamente com eles ali numa feira de saúde. Tivemos ali no Juncado também, os Calebs estavam acontecendo, na sexta-feira passada também, uma bênção. Estive no Salvador ontem também com eles lá, uma bênção lá, né? Os Calebs acontecendo, movimento. Também tivemos lá no domingo passado uma feira comunitária também, com o Varal Solidário, enfim. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória de Deus. Estou devendo Paulito e Chubato, que eu não consegui passar nessas 2 semanas, mas logo estaremos lá. Amanhã, eu não sei se foi colocado no grupo dos diretores, não sei se a Maria já passou para vocês, para a igreja. Você recebeu, Maria, o anúncio, o convite da programação de amanhã? Ah, tá. Mas vou dar uma reforçada aqui. Amanhã nós teremos o Celebra Caleb, que todos os anos acontece, né? E amanhã estará acontecendo em Linhares, é o Celebra para toda a região 3, onde envolve todo o distrito Soletama, Linhares, Bananal e vários lugares. Estaremos ali no Shell, né? Amanhã a Maria vai colocar no telão para vocês com certeza o local, o endereço certinho, tá bom? Mas vai ser na quadra no ginásio ali, próximo à Praça do Shell. Não me lembro agora a rua certinho, mas amanhã a Maria vai estar passando melhores informações para vocês na aula dos alunos, tá bom? Aqueles que quiserem prestigiar, teremos ali o cantor Daniel Hitke, né? Isso mesmo, né? Aqueles que gostam, né? Muito bom. Tá bom? Nós convidamos algumas pessoas para estar aqui com vocês durante esses 4 dias. Na quarta-feira foi a irmã Rumi, né? Foi isso? Ontem foi o nosso irmão Joab. Isso. Hoje eu estou aqui, né? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. E amanhã, nosso irmão Ivan estará aqui com vocês, está na parte da manhã. E eu estava nos meus planos também estar aqui amanhã com vocês na parte da manhã, mas eu não sei se vai ser possível, porque lá está terminando os Caleb, lá no centro está fechando hoje, os Caleb lá estão terminando hoje, mas amanhã, pela parte da manhã, no culto da manhã, nós teremos ali alguns batismos que estarão acontecendo, fruto lá dos trabalhos dos Caleb, tá bom? Então não sei se vou conseguir estar aqui, mas se não estiver, com a bênção estar com vocês, Deus me abençoe. Quer dizer a vocês que o Caleb não acaba aqui, tá bom? Os Caleb vai durar o ano inteiro, nós vamos estar aí movimentando, tá? Vou até desafiar vocês, Maria, junto com a gente, a gente vai sentar e trazer alguns projetos, né? Fazer uma feira de saúde com vocês aqui na comunidade, tá bom? A gente vai estar apoiando, é só de sentar com a direção, Zana, a Maria, a diretora jovem de vocês, Zana também, as meninas e os meninos, para estar programando melhor isso aí, tá bom? Mas vamos lá. Eu não sei quais foram as mensagens que foram pregadas aqui nesses 2 dias anteriores, mas a mensagem que eu vou falar um pouquinho nesta noite, ela tem como tema uma história de amor. Se nós formos lermos, né, falar sobre amor, existem muitas histórias, né, bonitas, algumas histórias não tão bonitas, né, relacionadas a amor, tanto amor conjugal, como amor de amigo, né, um para o outro, e amor, enfim, várias formas de amor.
E aqui conta-nos um relato, para nós entendermos um pouquinho a mensagem, conta-nos um relato de uma jovem chamada Maria. E essa jovem, num tempo já bem passado, né, no ano de 1910, ela escreveu uma carta para um jovem por nome Joe, e não morava muito distante da sua cidade, esse jovem. Esse jovem, na verdade, havia escrevido para ela uma carta, né? Feito um pedido de casamento, na verdade, e ela agora estava escrevendo uma carta para ele. Nesta carta, ela estava dizendo ali que aceitava, né, o pedido de casamento dele, mas por algum motivo esta carta não chegou em suas mãos, nas mãos de Joe. Ela chegou sim, não nas mãos dele, mas chegou no endereço no ano de ela enviou a carta em 1910 e a carta só chegou ao destino em 1969. Dá para imaginar quanto tempo essa carta demorou para chegar ao seu destino? Aqui a história não fala por qual motivo, mas enfim, essa carta foi enviada no ano de 1910 e ela só chegou ao destino que era para ser para esse jovem no ano de 1969. Mas infelizmente o jovem não pôde receber essa carta. Ele não recebeu essa carta. Por quê? Porque ele havia morrido em 1929. Então ele não teve o privilégio, né, de receber essa carta e ler o que estava escrito. E essa jovem, então, a carta que Maria havia enviado para Joe, diz então que era uma afirmação, né? Ela estava ali afirmando para ele que ela aceitava a proposta que ele havia feito para ela, né? A proposta de casar-se com ela, e ele disse para ela que ele o amava, e ela agora estava dizendo para ele também que amava ele e aceitava o pedido de casamento, né? E ele não teve a oportunidade de ouvir e nem de ler e nem viver a história, né, que pode ser uma linda história de amor desse casal, né, desses dois jovens. Esta aqui fala que é uma história triste, né, de amor que não foi correspondido e com um final um pouco frustrante. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos uma história de amor, né, que fala uma outra carta de amor que nos chega com uma narração da história de um grande sacrifício feito por mim e por você. Qual é esse sacrifício? O sacrifício de Cristo Jesus, feito por cada um de nós. Esta é a maior história de amor que nós podemos ler e podemos viver. É a história, não é uma história, né? É um verdadeiro amor, que é o amor de Deus demonstrado por mim, por você, por cada um de nós, e que não é um conto de fada, não é frustrante, né? Mas é um amor real, né? É uma entrega real de Cristo Jesus para conosco. Esse é o verdadeiro amor, o amor de Deus pela raça humana. É que diz que a tragédia do pecado, logo lá no início, quando Deus criou todas as coisas e criou também o homem, né? E logo que entrou o pecado, diz que a tragédia do pecado ao ser humano, após o pecado, pode ser ilustrada pela história de dois homens também que foram detidos. E conta também, eu quero ilustrar uma outra história de dois jovens, de dois rapazes, né? Que estavam acorrentados, presos em uma cela fria. Estavam acorrentados ali no interior da prisão, e do lado deles havia dois soldados naquela cela que guardavam eles de prontidão. E aqui fala na ilustração que esses dois soldados estavam ali muito atentos aos movimentos deles, com duas armas enormes ali apontadas para aqueles dois jovens. E se isso não bastasse, diz que no pátio, por lado de fora da prisão ali, havia alguns tanques de guerra ali com armas, com canhões apontados para aquela prisão,
para que realmente eles não pudessem fugir. E se isso não bastasse ainda, fora do pátio ali ainda havia um muro muito alto, com soldados ali, em cima daquele muro, né, de sentinela, guardando aquela prisão. Se isso não bastasse ainda, diz que ao redor daquele muro havia um lago com cobras e crocodilos, para que realmente para que aqueles dois jovens não tivessem nenhuma chance de fugir daquele local. Mas a ilustração diz que aqueles jovens, um olhou para o outro e disse, mesmo diante de toda aquela situação, de toda aquela segurança máxima, digamos, daquela prisão, ele falava assim: fique tranquilo, eu tenho um plano. Dá para você imaginar, dá para te imaginar qual seria o plano desse jovem para fugir daquela cela, de um lugar assim? E ele falava calmamente para o outro: não temos, não se preocupe, meu irmão, eu tenho um plano. Quando nós trazemos para a nossa vida, para a Bíblia, nós encontramos também um plano que foi criado por Deus. Como eu falei, Deus, quando criou todas as coisas, também criou o homem. Junto com a criação do homem, junto com a criação da humanidade, Deus também tinha um plano. O primeiro plano de Deus era que o homem não pecasse, né? Que o homem vivesse o quê? Eternamente, assim como Deus é eterno. Esse era o primeiro plano de Deus, que o homem vivesse feliz ali ao lado de sua esposa, né? Adão e Eva, e possivelmente, né, a raça humana vivesse para sempre. Mas ao entrar no pecado, as coisas mudaram, tomaram uma outra direção. Mas Deus também tinha o que? Um plano. E quando Deus olha para o mundo, Ele vê uma geração desesperada, né? Algemada pelo pecado e tragicamente aprisionada pelo inimigo. E Ele, então, Deus lá do seu trono, diz assim: meus filhos, não se preocupem, eu tenho um plano. Né? Quando Deus olha lá dos céus e vê a raça humana caída, né? Depois do pecado, e vê as consequências que o pecado trouxe para nós, para a raça humana, Deus olha e Ele então diz para nós: não se preocupe, fiquem tranquilos, meus filhos, porque eu tenho um plano. E qual era o plano de Deus? O segundo plano, né? Um plano B, digamos assim, que era enviar alguém para nos libertar. E então Deus se tornou o quê? Homem, veio aqui, habitou entre nós, né? Viveu como um de nós, como homem, sujeito a todas as paixões, como nós conhecemos toda a história do sacrifício, né? Viveu todas as tentações possíveis, mas viveu uma vida sem pecado, para que nós pudéssemos novamente ter o quê? Acesso à vida, o quê? A vida eterna. Aquilo que nós havíamos perdido com o pecado. Deus se tornou-se carne para nos mostrar a natureza de seu amor, habitando no meio de homens e mulheres com necessidades e problemas reais. Deus viveu aqui para conhecer nós, para entender a nossa situação como pecadores, né? Não tendo pecado, não tendo nenhuma participação com o pecado, mas entendendo bem de perto, né, como é a vida, né, a vida da humanidade aqui, os problemas, as dificuldades, as lutas que nós enfrentamos. E Deus então, através disso, Ele pode nos dar a garantia, a certeza da libertação. Se nós lermos Romanos, tem algumas passagens bíblicas aqui, eu não vou ler todas para nós não prolongar muito aqui, mas se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, é um versículo bastante conhecido, está aberto aqui minha Bíblia, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o quê? O pecado no mundo, e pelo pecado entrou também a morte, assim também a morte passou a todos o quê? Os homens, porque todos o quê? Todos nós pecamos. Assim como o pecado, como um só homem entrou o pecado no mundo, automaticamente a morte passou a todos nós.
E a Bíblia diz que as consequências do pecado de Adão, elas passaram para nós, para toda a raça humana, e todos pecamos, todos nós nascendo, mesmo uma criancinha que não tem pecado, né? Nasce ali, e nos seus primeiros meses, seus primeiros anos, digamos assim, não cometeu nenhum pecado, mas ela é o que? Concebida, ela é gerada o que? Em pecado. E por isso, de uma certa forma, todos nós somos pecadores, né? Davi diz isso lá no Salmo, né? Em pecado minha mãe me concebeu, não é isso que Davi diz? Então nós nascemos num mundo de pecado e nós dependemos unicamente o quê? Da graça de Cristo Jesus. Todos pecaram e por isso a morte passou a todos nós. E as consequências do pecado não param por aí. Se você for para Isaías no capítulo 59 e nos versículos 1 e 2, fala que o pecado ele nos afasta de Deus, ele nos separa. O pecado cria uma barreira, cria uma separação, digamos, um muro de separação entre nós, criou, né? Um muro de separação entre nós e Deus. As consequências do pecado não são apenas perigosas, são trágicas. O pecado ela faz o que? Nos separa de Deus. Ela descarrega sobre o ser humano a trágica condenação da morte. Romanos 6, versículo 23, diz assim, se você quiser acompanhar, ele fala assim, ó, porque o salário do pecado é o que? A morte. Então, o pecado não é só um afastamento de Deus, ele nos traz o que? A morte, por causa do pecado que todos nós agora carregamos, né? E vivemos com essa sombra à nossa frente, né? Nós nascemos, vivemos aqui nesse mundo, trabalhamos, estudamos, mas nós sabemos o que? Ninguém espera, ninguém quer, mas nós sabemos que a morte é o que está o quê? À nossa frente, é o que nos espera. Cedo ou mais tarde, oxalá que Jesus volte, né? Tomara que Jesus volte. Eu falo que eu vou esperar Jesus voltar, não vou morrer não. Então, vou esperar Jesus voltar e continuo. Mas enfim, mas é uma sombra, a sombra que está à nossa frente é a sombra da morte, porque todos pecaram. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ao contrário disso, também no mesmo verso diz que é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus. Eu vivo com a sombra da morte na minha frente, mas eu preciso entristecer? Por isso não preciso entristecer, porque Deus me promete, mesmo que eu passe pela morte aqui, mas Ele tem uma promessa e uma garantia de quê? De vida eterna para mim. Aquela vida eterna que Ele criou para nós lá no início, Ele pôde nos oferecer de volta através do sacrifício de Cristo feito por cada um de nós. Romanos ainda 3, versículo 23, fala que o pecador está, se nós fôssemos olhar por esse lado, sem o sacrifício de Cristo nós estávamos o quê? Condenados o quê? Eternamente condenados à morte. Pronto, acabou. Mas Deus nos ama tanto. Em São João 3, no capítulo 3, versículo 16, fala o quê? É um verso que todos nós conhecemos, né? Todos nós falamos, nós que não tem um adventista que não sabe esse verso de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que morresse, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. E é nesse amor, é nesse sacrifício que está contida todas as nossas o quê? Esperanças. Se não fosse Deus ter nos amado tanto, com um amor tão grande, de ter criado um plano para nós estaríamos eternamente perdidos. Ao morrer na cruz, em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 5, quando Cristo morreu na cruz, ali diz que aquele que nos ama e pelo seu sangue que Ele nos libertou também o que? De todos os nossos pecados. Eu peco? Sim. Nós pecamos? Pecamos. Mas estamos perdidos por isso? Não. Podemos viver pecando? Não. Mas vivemos num mundo que nós somos levados
e somos tentados o quê? A pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos quem? Um advogado, quem? Jesus Cristo, o justo, que nos purifica e pode nos conceder o quê? O perdão. E Apocalipse capítulo 1 e o versículo 5 fala que aquele que nos ama, Deus, né? Pelo seu sangue, Ele nos libertou o quê? Não foi de um nem de dois, mas de todos os nossos pecados, e não só do meu, e não só do seu, mas de todo o quê? A raça humana. O mesmo direito que eu tenho da vida eterna, o mesmo direito que você tem, que nós que estamos aqui hoje, louvando a Deus, que está aqui buscando, que acredita nisso, aqueles que estão lá fora também, fazendo não sei o que, né? Bebendo, fumando, fazendo todas as coisas que nós consideramos erradas e que realmente é errada perante Cristo, mas eles também têm o que? O mesmo direito da salvação que nós temos. Uma vez que eles entendam, aceitam o sacrifício de Cristo, se arrependam, né? Se convertam aos seus novos caminhos, aceitam Jesus como seu Salvador, aceitam o sacrifício de Cristo feito por eles, também têm, né, o direito da vida eterna. Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente, como eu acabei de dizer, não somente pelos meus, pelos nossos próprios, mas ainda pelo quê? Do mundo inteiro. Nós não conseguimos entender o que é isso, né? Nós às vezes não conseguimos amar nem a pessoa que está do nosso lado, né? Não conseguimos amar um quarteirão, né? As pessoas mais próximas de nós, às vezes nós não conseguimos demonstrar amor. Nós falamos que amamos, mas às vezes nós demonstrar compaixão, nós demonstrarmos que nós amamos, às vezes nós negligenciamos. E nós não conseguimos entender o amor de Cristo, o amor tão grande, o amor de Deus, que alcança todo o mundo, todas as pessoas, independente de cor, de raça, de posição social. Para Deus não importa, Ele nos ama a todos da mesma forma, justos e pecadores, Ele ama da mesma forma. Agora a pergunta é: o que devo fazer para receber a salvação que Jesus nos oferece? O que eu preciso fazer para receber essa salvação que Cristo nos oferece? Quando nós vamos lá para Atos, no capítulo 16, e ali nos versos a seguir, nós encontramos a história de Paulo e Silas. E ali, quando eles estavam na prisão, e ali o carcereiro ali, né, tomando conta deles, e ali a passagem bíblica diz que eles estavam fazendo o que na prisão? Paulo e Silas? Cantando, estavam louvando a Deus, mesmo presos, numa situação totalmente adversa, né? Que ninguém quer passar por uma situação como essa, mas eles estavam ali injustamente ainda, né? Estavam presos injustamente porque estavam simplesmente pregando o Evangelho, e eles estavam ali louvando a Deus, erguendo louvores ao nosso Deus. E a Bíblia diz que de repente então aconteceu um fenômeno ali, né? Algo estranho. A prisão foi sacudida por um forte vento e as paredes tremeram, né? As celas se abriram, e de repente o carcereiro, desesperado, achando que todos tinham fugido, e ele, né, arranca sua arma ali, sua espada, para se matar também, com medo de ser condenado por ter permitido, né, que os prisioneiros tivessem fugido. Então Paulo diz para ele o quê? Calma, fica tranquilo, né? Não faça isso. Nós estamos todos aqui, não precisa desesperar. E aquele carcereiro, então, ele fica, resumindo aqui a história, ele fica ali impressionado, e ele faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E o que eles respondem para ele? O que Paulo e Silas respondem para aquele carcereiro? Crer no Senhor Jesus e será o quê? Será salvo tu e tua casa. Então o que eu devo fazer para receber a salvação que Jesus me oferece? O que nós precisamos fazer para aceitar, para receber a salvação? Apenas crer no Senhor Jesus. Crer e será salvo tu e tua casa. Claro que esse crer envolve também um globo, né? Envolve outras coisas, não é simplesmente eu sair por aí falando que eu creio, porque se você crer, você vai ter que, não é provar, né? Mas mostrar de uma forma ou de outra que você crê, né?
Fé é você ter fé, defender Jesus e aceitar a salvação. E aqui pode uma ilustração também para nós entender isso aí. O que é crer em Jesus? O que é a fé que pode te salvar? Como é a fé que pode me salvar? É apenas eu falar, eu tenho fé que eu vou ser salvo, está tudo tranquilo, vou, né, viver assim, fazer, mas eu tenho fé que eu vou ser salvo. Não, eu não estou fazendo, não estou obedecendo os mandamentos, eu não estou fazendo isso, mas eu tenho fé que eu vou ser salvo. Isso é fé? Não, não é fé. Aqui faz uma ilustração. Imagine que começou um incêndio num prédio, né? E lá no quarto andar tem uma criança nesse prédio. E ninguém consegue subir devido ao incêndio, fogo, e aquela criança ela se coloca diante de uma janela. E de repente aparece ali um homem muito forte na rua embaixo, e aquela criança não pode pular, porque se ela pular, consequentemente ela vai o quê? Se espatifar, digamos assim, vai se espedaçar lá no chão. Mas de repente ela vê um homem forte, aparece lá embaixo na rua, e ele começa a falar para ela: se jogue, pula, que eu vou te segurar nos meus braços. Aí começa um processo da fé. Faz parte da fé para aquela criança, faz parte da fé saber que o homem está ali, lá embaixo, tem uma pessoa pedindo para ela gritar. Faz parte da fé. Faz parte da fé também ela ver que o homem é forte e possivelmente realmente pode aguentar, segurar ela. Mas a essência da fé reside o quê? Em se jogar, pular confiantemente que aquele homem vai segurar lá embaixo sem que ela morra. Então não basta falar que temos fé. Ter fé é nós nos jogarmos por inteiro, é nós nos entregarmos por inteiro nos braços de quem? De Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, automaticamente, consequentemente, nós vamos começar a fazer as outras coisas, que é obedecer os seus mandamentos, fazer aquilo que a Bíblia nos pede, andar segundo a vontade de Deus, né? Fazer as coisas como Deus nos pede. Isso é fé. Dizer que tem fé é fácil. Ter a essência da fé é diferente. A essência da fé para aquela criança é ela se jogar da janela, confiar piamente que aquele senhor, aquele homem que estava lá, ia segurar. E nós demonstrarmos que temos fé é nós confiarmos plenamente em Deus, independente de qualquer coisa, né? Você confiar em Deus, demonstrar confiança em Deus naquilo que você está vendo, é fácil. Difícil é você confiar em Deus naquilo que você não consegue ver, que está além do seu olhar, que está além do seu alcance, que está além do seu campo visual. Isso é confiar em Deus. Confiar em Deus é quando você sai para procurar um trabalho, quando todas as coisas estão indo para um lado e você vai com fé que vai dar certo. Fé é quando uma pessoa vai para a rua sem um grão de alimento em casa, confiando que ela vai encontrar alguém e que Deus vai colocar alguém no caminho dela e que vai abençoar e vai lhe dar um alimento de alguma forma. Eu lembro, eu não gosto muito de abrir essa parte da minha vida, mas assim, não é que é para exaltação minha não, mas é para engrandecer o nome de Deus e ajuda também, pode ajudar alguém nesta noite. Eu fui para Vitória em 91 para 92, quando eu decidi assim, vou sair da roça, não vou trabalhar na roça mais, cansei, vou para a cidade. E fui para Vitória sem conhecer nada mesmo, fui sincero para Vitória. E cheguei lá, caí lá dentro de Vitória, aluguei uma kitnet, voltei na roça, busquei a esposa e levei outra semana. Peguei um troquinho que tinha, paguei um caminhão, botei as coisinhas dentro e fui. Isso aí. E chegou lá, o que aconteceu? Rapidamente, sobrou uma merrequinha e paguei o aluguel ali de um mês da kitnet. As coisas começaram a se apertar.
E eu falo que eu não gosto de abrir muito esse espaço da minha vida, porque foi um momento muito difícil. Porque logo consegui um trabalho assim, um bico, né? Não é trabalho, um bico. E tinha dia que eu ia para o trabalho e não tinha comida para levar. Não tinha. E quando o pessoal sentava para almoçar, eu pegava. Cada vez que a gente trabalhou na cidade, eu trabalhava na construção civil, que eu arrumei um amigo, assim, me apareceu esse bico. Não sei se quantos trabalharam aqui. Ali botava uma lajota, botava um pedaço de chapa de ferro, botava uma areia, botava um pouco para esquentar as marmitas. Alguém já deve ter visto isso aqui, alguém já viu? Aí bota a marmita ali, joga a areia em volta, aquela areia esquenta e automaticamente esquenta a sua marmitinha. E eu, alguns dias, eu levava a marmita, mas sem comida. Sem comida. E chegava ali no almoço, eu esperava todos, né? Esquentar a sua marmita, coloca aí, não, pode esquentar, depois coloca a minha, coloca aí, eu sempre era o último. E naquele dia, quando não tinha comida, às vezes eu levava, tinha feijão e arroz. E outro dia, às vezes ia sem nada mesmo. E ali, quando todos esquentavam sua marmita, já sentava, esperava para todo mundo esquentar, sentar, depois eu vou lá, finjo que esquentei a minha e vou para um lugar onde está longe de todo mundo, né? Está tudo sentado aqui, eu ia lá para um outro cômodo, era um apartamento, ia lá para outro quarto, lá para cima, e ali eu ficava, chorava, ficava ali, passava o dia, né? E à tarde ia embora. E um dia, alguma coisa falou comigo, né? E eu acredito que foi Deus que falou: hoje você vai conseguir um trabalho fixo para você. E eu saí, não tem uma bicicletazinha bem velhinha que eu tinha levado, né? E eu saí. E logo eu saí próximo de casa, assim, 1 quilômetro, encontrei uma empresa enorme, estava conversando. E ali tinha muita gente, mas muita mesmo. Aquela Vitória, né? Ainda hoje é assim, eu acredito assim, eu acho que tinha mais de umas 1000 pessoas ali pelo pátio que é, de tanta gente que tinha, eu fiquei assim, assustado quando eu vi aquele multidão de gente. E aí eu parei ali por perto e de repente eu aproximei, tinha 3 jovens assim, e eu fiquei por perto deles ali, ouvindo a conversa, porque estou fechando, quem vai contratar, e eu fiquei por perto ali, ouvindo. Não tinha nada a ver com eles, fiquei quietinho ali na minha. De repente apareceu um senhor lá, um rapaz, né, lá de dentro, com capacete branco, e ele veio, aproximou do portão e falou o seguinte: é vocês 4 que estão me esperando? Aí eu já falei, daqui a pouco ele falou, o nome do rapaz eu me lembro até hoje, não esqueço nunca esse nome. Esse era o nome, não lembro o nome, o apelido dele era Casa Grande. E os rapazes falaram, daqui a pouco a Casa Grande vai vir, falou que a gente vai vir, que ele vai arrumar as pessoas, já vai contratar nós, vai fichar, vai levar ele para dentro. E foi igual eles falaram, aconteceu. Aí veio esse rapaz com uma prancha de quadro grátis, carro grande, aquele capacete branco, e chegou no portão, abriu um portãozinho pequeno, veio aquela multidão e falou assim: é vocês 4 que estão me esperando? Os rapazes olhou um para o outro, eles estavam os 3 e mais, eu olho por perto, eu não me acompanho vocês 4. Eu, sem saber de nada, sem saber quem era aquele rapaz, nem conhecer o que estava ali ao lado, simplesmente acompanhei. Enfim, resumindo a história, trabalhei 4 anos naquela empresa. Ali eu consegui um trabalho, tive uma dificuldade no sábado, na primeira semana, que o rapaz queria me contratar pelo sábado, me dispersou na sexta-feira. Eu fui para casa, orei a Deus, chorei de novo, mas no domingo ele mandou a informação que era para mim voltar na segunda-feira. E Deus, né, trabalha, não sei o destino daquele homem, porque eu tinha informação que ele era muito mal, mas eles mandaram ele embora da gerência que cuidava dessa parte. E na segunda-feira eu fui contratado para a glória de Deus. Confiar em Deus é quando você ouve Deus falando uma coisa que para você é impossível, mas não tem condições, não é por aí que eu quero, não é isso que eu estou querendo para mim, mas você ouve a voz da consciência, como ele fala, mas não é a voz da consciência, é a voz de Deus falando no seu coração, e você vai em frente ouvindo a voz de Deus. Isso é fé. Não estou falando que eu tenho mais fé que ninguém aqui, talvez você tenha menos fé nesta noite aqui, entendeu?
mas em algum momento você tem que demonstrar fé. Então a fé dá um passo além daquilo que você está vendo, além daquilo que você consegue enxergar. A melhor maneira de nós confiarmos num banco é depositar ali o seu dinheiro, o nosso dinheiro. A melhor maneira de confiar em um médico é entregar-se a ele para uma cirurgia de emergência, sem você conhecer, saber quem ele é, nunca viu, mas você deita naquela mesa, confiante o quê? Que ele vai fazer um transplante do seu coração e você vai sair dali bem. Não é assim? Não é assim que acontece? Quando eu cheguei no hospital ali morto, me jogaram na mão do médico, nunca vi, não sabia quem era, de onde veio, não conhecia o pai, mãe, não sei mais. Você deita ali naquela mesa confiando que você vai sair dali bem. Isso é confiança, é confiar em Deus. Para nós também, confiar em Deus é isso aí. Para confiar em Deus, em Jesus, nós precisamos o quê? Entregar o nosso coração inteiramente a Ele, sem reserva, independente do que vai acontecer na minha vida. Fé, confiança, certeza da salvação é você confiar em Deus, mesmo quando as coisas não vão bem, mesmo quando as coisas não estão sendo fácil, quando as coisas não estão dando certo, porque quando está dando certo é fácil, né? Quantos aqui lembram daquela música do Luiz Cláudio? Como é bom ser cristão, quando as coisas vão bem, para o quê? Como é bom ser cristão, como tudo está bem do seu lado. Lembra dessa música? Gostava muito dessa música, porque é fácil ser cristão. É fácil nós falarmos que somos cristãos, é fácil nós seguirmos a Jesus quando tudo está dando certinho, né? Emprego está bom, né, irmão? Quando a família está bem, ninguém está doente, todo mundo trabalhando, um salário bom, um carro bom na garagem, uma casa mobiliada, é muito bom ser cristão. Mas quando as coisas não estão certas? E quando não acontece dessa maneira? E quando você perde o emprego? E quando você perde alguém da família? E quando você perde um filho? Quando você perde alguém que você ama? Alguém muito próximo de você? É fácil você continuar na jornada? Não é fácil, mas Deus, Ele nos ama independente de qualquer coisa. E nós precisamos confiar em Deus também, independente de qualquer coisa que vier a acontecer em nossas vidas. Não vou pedir para ninguém levantar, mas quantos nesta noite aqui gostaria de realmente, sei que todos já entregaram, né? Meu coração já está entregue a Cristo, mas quantos querem firmar, né? Ou digamos assim, reafirmar o nosso compromisso de confiar em Deus, independente de qualquer coisa? Quantos gostariam? Eu quero confiar em Deus, independente da circunstância. Eu costumo dizer, passa sol ou passa chuva, né? Eu quero confiar em Deus. Quero permanecer firme até o final. Jesus está voltando. Eu tenho 5 anos por aí, a missão Caleb já vem acontecendo há alguns anos, mas eu vim conhecer os Caleb aqui no Alegre. Quando eu cheguei aqui no meio do ano, no finalzinho do ano, foi com o pastor, afinado o pastor Mauri, que estava fazendo os Caleb aqui. Eu vim no último dia, no domingo, teve um picolé para a criançada, eu vim ali de longe e tal. Gostei naquele ano, no próximo ano já engrenei e já vai para 5 anos que está na missão Caleb. A missão Caleb é isso, é nós lutarmos não só para ganhar os que estão lá fora, isso é o nosso alvo, né? É o nosso plano A, né? Salvar é o nosso plano A. Mas digamos que o plano B, ou junto com o plano A, é nós também sendo o quê? Sermos salvos. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder o quê? A nós mesmos. Não adianta nós vestir essa camisa e sair no sol, na chuva, no sol escaldante, na chuva, no temporal, para salvar alguém, se eu mesmo não estiver salvo. Claro que é de suma importância eu buscar pessoas, mas acima de tudo, eu preciso ter a convicção da minha salvação, me entregar o meu coração. Apocalipse 3 diz: Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se nós abrirmos nosso coração, Jesus entrará. E Jesus hoje Ele quer morar no seu coração. Amém. Que Ele possa morar no meu coração, no seu coração, nos nossos corações, e que o nosso compromisso com Deus, a nossa fé possa permanecer firme e inabalável, independente de qualquer coisa. Amém. E que Jesus possa ser da minha vida, das nossas vidas, da sua vida nessa noite. Amém? Conseguiu o louvor, Maria? Vai ter? Então,
Venha louvar. E assim que a Maria terminar o louvor, nós estaremos orando e encerrando. Acho que é um sorteio depois, mas depois da oração vocês podem fazer o sorteio, tá bom?